Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde. Eu sou aqui de Eldorado, aqui do lado, Vale do Ribeira. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, mas primeiro agradeço a Deus pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo Federal. Primeiro, umas observações. Falou o senhor Melo Araújo, diretor-presidente da CEAGESP. E eu quero lembrar que ele é um coronel da Força Pública de São Paulo, como eles gostam de ser chamados, e tinha recém comandado a rota. E quando eu acertei com o Paulo Guedes, a mudança lá, o Paulo Guedes sugeriu um excelente gestor, eu falei, não, lá é um caso de polícia. E era mesmo. Acabou com a prostituição, acabou com a extorsão de 4 mil empurradores de carrinho, que eram extorquidos todo mês, bem como 200 senhoras que serviam um cafezinho. Acabou com a venda das pedras, né, que são os boxes, cuja propina, isso está documentado e registrado em delegacia, era exigido só em nota de R$100, para caber na cueca, com toda certeza. Tá? Entre outras coisas, né? A pintura da torre, o asfaltamento, uma agência da Caixa Econômica Federal. Ou seja, ele fez aquilo que tinha que ter sido feito há muito tempo, mas estava na mão de um colega, né, de um ex-colega meu, que todo mês ia buscar algo lá. E hoje não falta gente achando que vai recuperar esse espaço. Não vai. Vamos perder tempo. Agradecer as palavras do Tarcísio, um excelente porta-voz, uma memória excepcional, que lembra realmente de tudo que aconteceu no governo desde o início. E eu escolhi o Tarcísio por quê? Porque ele se apresentou como voluntário. Tem uma capacidade enorme, formado na Academia Militar das Agulhas Negras e depois também no Instituto Militar de Engenharia e concursado para 2 vagas apenas na Câmara dos Deputados. Estava lá na Comissão de Transporte. Veio trabalhar e mostrou a que veio. Até perguntei agora há pouco para ele, Tarcísio, se fosse um outro presidente, você seria ministro? Ele falou, não. Não é isso mesmo, capitão? Não. Porque a intenção no passado, quando se escolhia ministro, era para acalmar partidos e ganhar voto. E outras coisas mais. Fez um trabalho excepcional. Todos os 10 ministros, na exceção de um, que chama ministro Palaciano, que se desincompatibilizaram para possível disputa eleitoral, os dele, né, foram indicados por eles próprios. Não teve nenhuma negociação, porque se fizer, dá problema. Não tem como, não dá problema. Até eu vejo aqui, não quero falar em nome do partido, mas tem deputados estaduais que teriam que estar conosco. Não estão por quê? Porque tem vínculos no Estado. Nós temos que enfrentar isso daí. Não vim aqui fazer campanha para ninguém, mas é uma realidade que sempre foi uma máxima da política brasileira. Vocês lembram há poucos anos, manchete de jornais, tal partido ganha o ministério, o outro partido perde o ministério. Eu lembro eu estou falando isso para vocês entenderem um pouco de política. Eu lembro de eu parlamentar, 28 anos, uma votação importante, chegava a lista da fidelidade. O que é a lista de fidelidade? Os parlamentares que votavam com o governo, um projeto não republicano, obviamente, e de acordo com a lista de fidelidade, ele ia, junto ao respectivo presidente da República na época, exigir mais isso ou aquilo. Assim era movida a política no Brasil. Por vezes eu me pergunto, como nós resistimos a tudo isso? A resposta foi dada em 2018. Quem eu era, parlamentares? Eu não era ninguém. Era um desgraçado, um deputado que falava para as paredes, que respondeu uns 20 processos de cassação, nenhum por corrupção, quase todos por ocupar a tribuna, que resolveu, no final de 2014, depois da reeleição daquela senhora, falar, tem que mudar o Brasil. Como? Se não eu botar o meu na reta. Porque uma reeleição minha estava garantida, até mesmo para o Senado. Fui à luta, andei pelo Brasil sozinho no primeiro momento. Depois começou a chegar mais gente, como o Onix, que está ali embaixo, entre outros. Uma chegada épica em Manacapuru, coração da Amazônia. Cheguei no barquinho lá, tinha uns 200 no porto. Nós pensamos exatamente a mesma coisa. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? E eles pensaram, o que esse cara está fazendo aqui? Um candidato a presidente chegando sozinho. É para dar risada, pessoal. Mas tem que mudar o Brasil. Usei aquela máxima do João 8,32, foi indo, andando para os aeroportos, muita gente presente, ninguém noticiava nada a nosso respeito. Chegou setembro,
tentaram me tirar de combate com uma facada, mas eu sou imorrível. Além de outros 2 is que eu não vou falar aqui, veio as eleições. Tem uma história para contar sobre urna eletrônica, mas não vou tomar o tempo dos senhores aqui agora. Como é que tu chegou? É simples, um dia eu conto. Depois, transição, formar ministério. Como tem gente amiga indicando ministros, secretários, assessores. Não aceitei de ninguém. Fomos entrevistando um a um. Compare os nossos ministros com os ministros que nos antecederam. Aqui em cima está o Marcos Pontes, está o Tarcísio, está o Onix lá embaixo, está o Paulo Guedes. O antecessor dele tirou férias na cadeia. Entre tantos outros, como Tereza Cristina, podia citar Damares. Não foi fácil segurar a onda e manter esses nomes lá, por quê? Tive reunião no gabinete, quantas vezes chegava um parlamentar gordinho lá, nada contra os gordinhos, né? Olha, se não arranjar esse ministério, não entra em pauta nada, nem na Câmara, nem no Senado. É foda trabalhar assim. Não se pensa no Brasil de jeito nenhum. O Brasil que se exploda. Essa é a máxima, quase que uma regra, porque tem muitas exceções por aí, da política brasileira. Como trabalhar num ambiente desse? Eu até digo, estou lá na Palácio da Alvorada, me sinto como um prisioneiro sem tornozeleira eletrônica. Mas eu entendo que isso é uma missão. Nós temos que tentar mudar o Brasil. Não temos outra alternativa. O que tentaram nos roubar em 64, tentam nos roubar agora. Lá atrás pelas armas, hoje pelas canetas. Liberdade de expressão. Um dia falaram para mim, olha, e quem levanta uma faixinha de AI-5? Você tem que ter pena desse cara. Não é prender esse cara, não. Tem que ter pena dele. Ele nem sabe o que é AI-5. Aí quem levanta a faixinha, artigo 142. Pergunta para ele, o que é artigo 142? Muita gente não sabe. Assim, quando a esquerdalha me chama de fascista, não sabe o que é ser fascista. Mas eu entendo tudo isso como liberdade de expressão. Até eu desabafei ontem com a imprensa, né? Falei, olha, todo aquele que viu nas manifestações de rua de 7 de setembro ou 1º de maio, como sendo manifestações contra a democracia, atos antidemocráticos, para mim essa pessoa é um psicopata ou imbecil. A liberdade é mais importante que a nossa própria vida. Vamos entrar agora no evento de hoje, porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos, que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Não estou dando recado para ninguém. 2019, começamos enfrentando problemas éticos, morais e econômicos. Com o nosso ministério, começamos a trabalhar. Ao longo do ano, muita coisa foi aprovada. Reforma da Previdência, Lei da Liberdade Econômica. As NRs, chegava um fiscal na empresa de vocês, num supermercado, ele tinha 40 e poucos itens para multar o seu banheiro. Até a rugosidade do papel higiênico entrava na relação. O Rogério Marinho, que era secretário do Paulo Guedes, fez uma limpa nisso daí. Milhares de itens foram deixados de lado, dando paz a vocês, dando menos munição aos maus fiscais para multar os senhores. Isso é fácil de fazer? Não é fácil. Mexe com vocês, conversando com a Tereza Cristina, com o garoto lá, o Geraldo Mello, que está na frente do INCRA. Como é que a gente acaba com o MST? Que as pessoas que estão lá, os assentados, são pessoas de bem, mas são compelidos, são chantageados pelo João Pedro Stedley, pelo Zé Rainha, a invadir terra. Qual o caminho primeiro? Tirar dinheiro de ONG. Tinha ministério meu, Onix, que você me alertou até, que dava, em média, 60 milhões por ano para entidades que voltavam para o MST. Acaba com essa grana. Também, além de ONGs, né? Além desse dinheiro de ministério, tinha ONGs. Cheguei no BNDES. Por que o BNDES está dando dinheiro para a ONG? Ah, isso e aquilo. Acabou a brincadeira. Tem boas ONGs. Que se exploda. Quando se faz uma quimioterapia, se mata células sadias também. Acabou o dinheiro de ONG. Tiramos o combustível dele. Também fomos para a questão do armamento, que eu entendo que o armamento é segurança pessoal
eu não durmo sem uma arma do meu lado, mesmo tendo mais de 100 seguranças no Alvorada. A arma de fogo é questão de segurança nacional. Povo armado jamais será escravizado. Todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. Fizemos o tudo possível para pacificar o campo e foi pacificado. Hoje vocês não têm quase que notícia de MST. Custou caro para a gente enfrentar lobbies, enfrentar setores. Aí vem parte da mídia criticando a gente, porque tirou dinheiro daqui, tirou de lá, não tem um viés social, mas fizemos a nossa parte. Ricardo Salles saiu agora, que deve estar indo para o programa na Jovem Pan dele, uma excelente emissora de televisão, em especial os Pingos nos Is. Ricardo, como é que a gente faz para diminuir, acabar com essa indústria da multa no campo? E ele fez o trabalho dele. Ninguém proibiu o pessoal do IBAMA de multar, mas tem que multar com racionalidade, depois de ser devidamente orientado. Pegue, por favor. A multagem caiu, em média, 80%. O homem do campo começou a sentir-se prestigiado, valorizado. A arma de fogo, demos através do parlamento, deputado Derrite, tá? O porte estendido. Antigamente tinha o porte só dentro de casa, passou a ter em todo o perímetro da sua propriedade. Se inibe invasões. Quando nós começamos a titular o campo, que interessa para vocês, o que vocês vendem, em grande parte, vem do campo. Nós trouxemos para o nosso lado o pessoal que vivia como assentado, mas escravizado pelo PT. Quando você dá o título para o cidadão, ele passa a ser um cidadão de verdade. Não invade mais terra, passa a ser parceiro do fazendeiro do lado. Outra coisa que fizemos também, e é de extrema importância, eu sei que não deveria falar. Nós temos no Brasil o equivalente à região sudeste, demarcada como terra indígena. Só para lembrar, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Olha o tamanho da área. Isso demarcado como terra indígena. Está dentro do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Fachin luta de todas as maneiras para aprovar um novo marco temporal. O que é isso? Leva-se em conta não mais o limite final de ocupação de terras por indígenas, mas fica sendo para a vida toda. De imediato, caso isso seja aprovado, nós teremos, além da região sudeste, uma área equivalente à região sul, demarcada como terra indígena. E pela localização geográfica dessas áreas, teremos mais uma área tamanho do estado de São Paulo, inviabilizada para o agronegócio. Acabou! Acabou, porra! Não devemos medir palavras para defender o nosso Brasil. Fica com algum de frescura, ele fala palavrão. Então vota naqueles do passado que falavam bonito e ferravam vocês. A minha passagem de vida militar me fez usar alguns palavrões de vez em quando, eu peço desculpa aos senhores, mas é uma realidade. O que sobra para mim se o Supremo aprovar isso daí? Eu tenho que pegar a chave da presidência e entregar lá no Supremo, ó, de vocês. Ou falar, não vou cumprir. O que eu faço? Isso não é minha vida, é de vocês todos. Quando sempre uso passagens bíblicas, era como Salomão que pediu sabedoria lá atrás. Eu peço mais do que isso. Eu peço força para resistir e coragem para decidir. É muito mais fácil eu estar do outro lado. Mas eu prefiro ficar do lado da minha consciência, do meu entendimento e do meu Brasil. É a mania. É o que aprendi, dar a vida pela pátria, se preciso for. Não podemos aceitar certas coisas. Não existe ninguém no Brasil que seja o dono da verdade absoluta. Não será por causa de 2 ou 3 pessoas que nós vamos nos entregar. A luta tem que fazer parte de todos vocês. O que está em jogo é a liberdade de vocês. Sei que existem alguns embaixadores aqui. O Paulo Guedes citou a Venezuela, citou Cuba, Coreia do Norte. Eu não vou citar países. Olhe alguns outros países na América do Sul. O que está acontecendo com os outros países? Eu não vou citar aqui para não causar um constrangimento. Mas olhe o que acontece. Nós temos divisa com 10 países, né? Inclusive, o 10º é a França, lá na Guiana. Olha o que está acontecendo com esse país. Por fora disso, temos o Equador e Chile. Olha o que está acontecendo. Olha as escolhas que foram feitas. Nós queremos isso para o nosso Brasil? Essas eleições desse ano está sendo visto aqui na América do Sul e por muitos países como um ponto de inflexão para o futuro do mundo até.
Olhe quem quer voltar. Apoiado por quem? Olha o que foi feito ao longo de 14 anos, lá atrás, que foi feito agora. Será que é tão difícil assim? Nós temos certa idade aqui, sabemos fazer a diferença, mas uma parte da população não tem como ver essa diferença. Porque ele olha na ponta da linha, como é que está o preço na gôndola do supermercado? E vota de acordo com o que ele está vendo lá, achando que vai voltar o diesel para R$3, a lata de óleo a R$5. Vai voltar? O mundo todo está sofrendo com isso. O pós-pandemia, fica em casa, que a economia a gente vê depois. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi contra isso. Apanhava 24 horas por dia. Hoje nós vemos estudos de fora do Brasil, inclusive, que o lockdown não salvou vidas, mas foi uma pancada na economia, como estamos vendo, e outra pancada na educação. Fizemos agora, tem um novo aplicativo do Ministério da Educação, né, para ver a garotada, o grau de conhecimento de várias áreas. Daí foi lá, com esse aplicativo, o grau de conhecimento da garotada de matemática, das últimas 3 séries do ensino fundamental. Acreditem, molecada de 14, 15, 16 anos de idade, 95% não domina as 4 operações básicas de matemática. Qual o futuro desse país? Adianta falar em 5G? Estamos trabalhando. Fafaria faz um excelente trabalho nessa questão. Fui visitar no Piauí uma fazenda 5G, onde a precisão das máquinas são 2 centímetros. Quem vai operar essa máquina? Essa garotada? As universidades fecharam. Pergunte se fechou a Academia Militar das Agulhas Negras, a Academia da Força Aérea, ou da Escola Naval, na qual sou comandante. Não fecharam. Ninguém morreu. Aí eu volto o presidente da APAS, quando ele falou, né, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Também sempre agia assim. Isso vem no jargão militar. Coronel Telhada, Derrite, Conte, vocês são policiais. A indecisão leva vocês à morte. Se raciocinar uma fração de segundo, atira ou não atira, vocês vão para a morte. Por lá de cá, dá tempo de recuperar. Mas temos que decidir. Quem não quiser decidir, que não seja prefeito, governador, nem presidente. Tem decisão ali que são realmente terríveis para a gente. Mas tem que ser decidido. Quantas vezes no cantinho lá com o Paulo Guedes da EPG, meu posto Ipiranga, e esse trem aqui, sancionar ou vetar? A decisão não é fácil. Mas o que fizemos em 2019 nos fez encarar e passar 2020 com menos traumas. Terminamos 2020 com um pequeno saldo positivo em carteira assinada. Terminamos 21, 20 mais 21, com quase 3 milhões de novas carteiras assinadas. E dizer, eu não crio emprego. Eu só crio emprego quando abro o concurso ou crio cargo de comissão. Quem cria emprego são vocês. Há pouco tempo, 2014, 2015, não vimos crise nenhuma. E se perdeu quase 3 milhões de empregos. Esse era o nosso Brasil. Deve ter nordestino aqui, porque São Paulo é a cidade que mais tem nordestino no Brasil. Vou muito por lá. Problema? Água. Custo até o momento da transposição de São Francisco. 15 bilhões de reais. É muita coisa? 15? Não, não é nada, pessoal. Não é nada. O endividamento da Petrobras, com interferência em preço, com corrupção, com obras começadas não concluídas, foi de 900 bilhões de reais. Dá para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Só a Petrobras. BNDES, endividamento, até para comprar aviõezinhos para amigos do BNDES. Que se eu quisesse comprar naquela época, não ia ter espaço lá. BNDES, em torno de 400 bilhões de reais. Caixa Econômica, 45 bilhões. Ou alguém acha que aparece 51 milhões no apartamento de um cara, lá na Bahia, porque a fada madrinha botou lá. Alguns querem a volta à cena do crime. Agora, ele era contra a volta à cena do crime, porque ele queria voltar junto com o criminoso à cena do crime. Que vergonha a política brasileira. Que vergonha, meu Deus do céu. Tem certas coisas que não dá para juntar, não dá para entender. Eu vejo hoje na mídia aqui que o nosso querido Jacques Wagner já está entrando em contato com embaixadores sobre a posse do Lula.
Quem está dando essa certeza para ele? Eu acho que não é o nosso inexpugnável TSE. Quem está dando essa certeza para ele? Quem eles querem enganar? Ou tem a certeza já absoluta no tocante a isso? A alma da democracia é o voto. O TSE convida as Forças Armadas a participar do processo. As Forças Armadas levantam mais de 600 vulnerabilidades. Dá para vocês entenderem? 600 vulnerabilidades. Vocês pegaram uma peneira agora de diâmetro 1 metro, tá? Tem mais vulnerabilidade que essa peneira. Faz seu trabalho, apresenta sugestões. Não vale as sugestões. Não vale. Democracia, eleições, quanto mais transparente for, melhor. Como eu disse, não tem um dono da verdade aqui. Não é assim que nós devemos tocar o nosso Brasil. Eu não sou o dono da verdade. Não tem semana que eu não levo no lombo uma ação do Supremo, que atinge todo o Brasil, com uma suspensão de 25% no IPI. Essa para falar só da última, entre tantas outras. Tive uma favorável agora. Ministro André Mendonça, um dos indicados por mim. Se fosse com o Cássio, não seria diferente. Por que eu posso falar isso? Porque eu conhecia os dois. Sabia das suas posições nas pautas voltadas à economia, nas pautas voltadas à questão de costumes, de valores, soberania nacional, forças armadas, forças auxiliares, e não podia ser diferente. Vocês dependem, desculpa chamar vocês, os senhores dependem de transporte. O preço do transporte influencia no preço lá da gôndola do supermercado. Se os senhores pegarem um caminhão agora, um caminhão grande, e ir até Brasília, esse caminhão gasta, em média, a cada 2 quilômetros, 1 litro de diesel. E se esse caminhão voltar para cá, o total são 2.000 quilômetros. 1.000 litros de diesel. O senhor sabe quanto os senhores pagam de ICMS para esse transporte? 1.000 litros, tá, R$1 o litro, R$1.000. Até há pouco, antes da votação de um projeto que não foi de minha autoria no Congresso, questão de 4 meses atrás, era para diminuir 30 centavos do preço do diesel. O CONFAI resolveu aumentar 30 centavos. Nem na hora da crise, onde o mundo está sofrendo, se pensa no próximo. E quanto esse caminhoneiro, os senhores pagariam de imposto federal, PIS/COFINS, para ir voltar a Brasília? 0, porque eu zerei isso. Acertei com o Paulo Guedes. Todos têm que ter consciência, apertar o cinto, salvar o Brasil, como as petrolíferas do mundo todo tiveram, diminuindo sua margem de lucro, exceto a Petrobras Futebol Clube. Essa está preocupada em ser campeã do mundo. Enquanto nós pensamos aqui, o nosso time ser campeão brasileiro, a Petrobras quer ser campeã do mundo. Nada contra a empresa ter lucro. Tem que ter lucro, senão não existe mercado livre, não existe democracia, se sepulta o capitalismo. E o outro lado, a gente sabe que não dá certo. E daí a gente é obrigado a mexer as peças no tabuleiro. Dói mandar alguém embora, ou quando alguém pede para ir embora, dói. Não é fácil. Mas as coisas acontecem, nós temos que mudar. Pior que uma adesão mal tomada é uma indecisão. Isso o tempo todo está na minha cabeça. Pensando em mim, se for pensar em mim, eu estaria do outro lado, meu Deus, que maravilha. Em gabinetes perfumados, com ar-condicionado, né? Negociando, conversando. Né? Mas eu não agirei dessa maneira, porque eu não tenho estômago para isso. Eu não tive 58 milhões de votos. Eu tive 58 milhões de brasileiros que acreditaram em mim. Como tive no almoço agora, com o Paulo Scaff, vários empresários, conversando entre eles, investindo, parabéns, 10 bilhões aqui, 15 bilhões lá. Em dado momento, na conversa, o Tarcísio estava presente, estava lá o Abílio Diniz presente, tantos outros empresários. Um perguntou, né, no final, como é que pode te ajudar? Eu falei, simples. Chamei todo mundo da cozinha, vem para cá todo mundo da cozinha. Pessoal que em média 2 mil por mês. Me ajudar conversando com essas pessoas.
no dia a dia, como eu sempre fiz em 15 anos de Exército Brasileiro, 2 de vereador e 28 de deputado federal, conversando com o povo. Daí ele acredita em você. Não adianta vocês reunir, por exemplo, 1.000 empregados e dar uma palestra para eles. Não adianta nada. Falar do comunismo, socialismo, Venezuela, outros países, não adianta nada. Ele vai acreditar em você se você todo dia conversar com eles. Como tem muita gente humilde aqui nos assistindo agora. Daí ele acredita em você. Daí ele vai realmente ter a consciência de que se vier a acontecer isso no Brasil, o Brasil vai para o espaço, como já foi a Venezuela e outros países da América do Sul estão indo. Países até que a gente não esperava que fosse chegar a situação, onde a economia, Paulo Guedes, girava redondinho. E olha para onde está indo. Países outros, grandes parceiros comerciais nossos, olha para onde está indo. Onde se cria impostos, inclusive imposto chamado retenção, 30% do exportado tem que ficar aqui, outros nem exportam mais. É esse o caminho que nós queremos? Está sobrando o Brasil. Tem gente melhor do que eu, aqui tem dezenas de pessoas melhores do que eu, mas não são conhecidas. Hoje o Calhambeque sou eu, porque o outro lado já conhecemos ao longo de 14 anos. E não é o cara apenas que vem, é quem vem com ele. É igual vocês, vem a sogra, vem o cunhado, vem todo mundo atrás. Pô. A gente já sabe quem são os integrantes dessa família. É essa família que nós queremos administrar o Brasil. Não é porque o Melo Araújo falou aqui, se não me engano foi ele, que sem corrupção. Eu tive o prazer outro dia entrar o empresário da minha sala, na frente de vários outros, e falou, olha, passei pelo SPU, pela primeira vez não fui achacado lá. Isso está sendo uma regra no nosso governo. Se aparecer algo, a gente vai para cima. Ajuda a investigação. Ou nós decidimos, no voto, para valer, contabilizado, auditado, ou a gente se entrega. E se entregar, você vai levar 50 anos ou mais para voltar à situação que está hoje em dia. Não sou fodão, não. Mas creio que já dei mais do que prova o suficiente a todos, que a gente tem que conduzir com pulso firme o destino do Brasil. Eu não manjo nada de economia, assim como o Paulo Guedes não manja nada de política. Eu sou técnico do time. Eu não conheço nada de infra. Se perguntar qualquer BR para o Tarcísio agora, ou falar qualquer município, ele fala que o BR passa por lá, o que está sendo feito, o que precisa ser feito, recursos, sabe tudo. Com isso que a lei, ou melhor, eu convidei o que tinha de melhor para o Brasil. Eu até cito muito o Marcos Pontes, está lá, FO negativo, que está desuniformizado. Ele é militar, ele sabe o que é isso. O Marcos Pontes, o trabalho dele não aparece muito, mas é um trabalho fantástico, com nióbio, com grafeno, dessanalização, um montão de coisas. Ele tem uma live quase todo dia, caneladas espaciais. Eu falei, pô, Marcão, dá um tempo aí. Pô. Tá? Mas é um cara fantástico. Quem o antecedeu no Ministério da Ciência e Tecnologia? Qual era o conhecimento desse cara? Esse cara que o antecedeu não sabia a diferença de gravidade para gravidez, e estava lá. Assim como o antecessor de Paulo Guedes, passou um tempo na cadeia, entrou na delação premiada, falou barbaridade. O cara tomava café, almoçava e jantava com o seu chefe. E seu chefe agora se gaba. Não, estava tudo bem lá. Posso citar aqui o Marcos Montes, está substituindo a Tereza Cristina, trabalho difícil, mas tem andado pelo mundo também. Fui na Rússia, levei pancada da nossa querida imprensa, conversar com o Putin. Fui conversar o que com o Putin? Quase 3 horas de conversa. O que eu posso falar? Uma das coisas, fertilizantes. Eu tenho o poder para decidir a guerra? Acabou agora? Não, acabou? Acabou, pô? Não tenho poder para isso. Somos pela neutralidade, equilíbrio, no que depender de nós, obviamente, a paz. Temos aqui do lado, no Paraná, uma comunidade ucraniana de aproximadamente 600 mil pessoas. Lamentamos, sou solidário a eles, o que acontece lá. Mas resolvemos a questão do fertilizante. Semana passada, 26 navios aportaram no Brasil, com fertilizantes vindo da Rússia. Está garantido, Marcos Montes.
o fertilizante, com que já tínhamos em estoque para o corrente ano. Vamos continuar buscando alternativas. Por que buscando? Porque esse caboclo aqui, desculpa aqui, o nosso almirante Rocha, desde março do ano passado, trabalha com alternativas para fertilizantes. Tem lá o seu plano nacional de fertilizantes, é pó de pedra, é algas marinhas. Com o ministro Bento, teve a visão, no início do ano passado, de entrar com um projeto, para que possamos explorar riquezas minerais em terras indígenas, se os indígenas assim o desejarem. E eles querem. Ou vocês acham que quem demarcou terra indígena no Brasil está preocupado com o índio? Esses caras se preocupam com a própria mãe. O índio é apenas uma massa de manobra que não tem reserva indígena, ou cujo subsolo seja pobre. Os indígenas, nosso governo em especial, começaram a plantar mais. Como, por exemplo, aí nós temos os baiquiris em Mato Grosso, né? Temos também tucanos, alguns Yanomami já começam a plantar também, né? Ou seja, essas pessoas querem estar do nosso lado, não querem mais, como descobrimos na transição, um contrato de 50 milhões de reais da FUNAI para ensinar o índio a mexer com Bitcoin. Esses absurdos aos montões que nós vimos. Nós acabamos com isso. E cada ninho de rato que a gente toca fogo, as portas do inferno se abrem contra mim. Não estou chorando, não. Eu sou imbrochável. Vamos fazer o nosso papel. Não vou falar aqui, não me abandone, não me deixem só. Isso é consciência de vocês. Vou fazer a minha parte pela minha pátria. Jurei dar minha vida pela pátria quando aceitei praça no Exército Brasileiro, aqui do lado, em Campinas, na Escola Preparatória de Cadeia do Exército, em 73. E o meu juramento agora, e tenho certeza que é o mesmo de vocês, é jurarmos também dar as nossas vidas pela nossa liberdade. Nós não podemos chegar a esperar 24, 25, olhar para trás, o que nós não fizemos em 22, para o Brasil está essa merda que está hoje. O linguajar é esse. Tem que chocar. Olhe, alguns países, fora o citado por Paulo Guedes, aqui na América do Sul, para onde estão indo? Ora, um outro grande país, mais um outro continente, para onde ele está indo? Como chegou lá? Dá para evitar? Dá. O trabalho vem de cada um de vocês. Conversar com os humildes da sua casa. Não é com o seu homônimo do lado, não. Isso já é perder tempo. Ou passar mensagens, né, para o grupo de zap, que já são todos convertidos. É conversar. Quantas vezes eu chego nesse mundo afora do Brasil, pego lá o pessoal humilde, senta aí, vamos bater um papo. Senta no chão, vamos bater um papo. Sempre fiz isso. Só assim nós podemos mudar o Brasil, mudando a cabeça de cada um. Se afastando do político que tem interesse. Ó, tem uma vaguinha aí, ó, um indicado meu para ser diretor, não sei do quê. Manda merda desse cara, pô. Não temos outra alternativa. Não dá. Eu vou traduzir aqui porque é pesado, né? Não dá para enfiar o dedo no nariz para tirar uma meleca sem ficar meleca embaixo da unha. Essa é a versão light da realidade. Dá para mudar o Brasil. Ninguém tem o que nós temos. O Paulo Guedes, não sei se ele sabe que a tabela é periódica. Lembra o tempo dele de aluno do Colégio Militar, né, PG? Nós temos uma tabela periódica em Roraima, tem em Mato Grosso, tem no Amazonas, tem na região sul. Mas me disse para mim, na minha mesa presencial, um físico, pesquisador russo, em 2019, que, por coincidência, foi que descobriu o grafeno em 2004. Olha só, 2004 agora. Falou para mim, que esse pessoal pesquisador, tipo o Marcos Pontes, eles são mais inocentes. Não tem uma cabeça voltada para a maldade. Até quando vocês, brasileiros, continuarão exportando commodities, mandando um navio de minério de ferro para fora e recebendo uma canoa de laptops? Tive em Eldorado dos Carajás, 2017, né, na região, fiquei sentado ali, passou um trem. Fiquei sentado, veio um trem passado e conversando com o povo ali. Quantos vagões tem o trem? Tem 20 minutos. Conta pelo tempo. Daí alguns falam, as impurezas do minério que é exportado, muitas vezes é ouro, é prata. E só com isso, lá fora, se paga o custo da importação. Que país é esse, meu Deus do céu?
que não se investe, ou não se investia, em pesquisa, em desenvolvimento. Que universidades que nós temos, como regra, aí sim como regra, que ensinam o quê? A não ser militantes. Que se ensina na escola, se ensinava, né? Parou conosco. Ideologia de gênero. Vai alguém falar para a minha filha de 11 anos que ela pode ser homem no futuro? Resolva ali a parada com esse cara. Não podemos admitir. Daí uma pessoa importante falou um tempo atrás, se aconteceu, eu mudo minha filha ou meu filho de escola. É o filho dos outros que se exploda. Cada um está preocupado com o seu próprio rabo, os outros que se exploda. Qual o futuro desse país a continuarmos agindo dessa maneira? A nossa imprensa que está ali, eu não tenho problema com a imprensa. Mas, por favor, a verdade. Eu vi a Veja agora, a matéria de capa, temos que discutir aborto. Não deixarmos nas mãos de ativistas religiosos. A imprensa tem que mostrar a matéria. Nós, por lado de cá, vamos decidir, somos contra ou a favor, e não tomar uma posição já favorável de um lado ou para outro. Que imprensa é essa? O Estado de São Paulo, ontem comecei a ler, para ver até uma matéria bacana, eu acho que o cara não leu o final. Um editorial lindo do Estado de São Paulo, falando das verdades do Lula. Chega no final e fala, Bolsonaro e Lula são a mesma coisa para 22. Ah, para ponta da praia, pô. Porra! A gente pensa, que olha, até procura o nome do editor aí, vou ligar para ele dar os parabéns. Termina com uma cagada dessa, pô. Será que eu sou igual aquele cara? Esse cara que falou agora há pouco, o pessoal da Polícia Militar aí, que vai acabar com os clubes de tiro, vai criar clube de leitura. Um analfabeto daquele falar em criar clube de leitura. Mas vencemos. Pô, tô dando trabalho para a galera aí. Vencemos 21, entramos 22. Vi agora há pouco que a gente lamenta o preço do combustível altíssimo, está tentando buscar solução para isso, mas o Brasil tem consumido mês após mês mais óleo diesel. É sinal que a economia está viva. Imagine se não tivéssemos a guerra lá da Ucrânia, como não estaria o Brasil hoje em dia? Não tivesse uma crise hidrológica enorme no ano passado. Seca também no ano passado, na região sul e sul do centro-oeste, bem como geada, que se deixar certas pessoas voltar a governar o Brasil, como temos uns governadores por aí que se gabam em falar que fazem negócio com esse ou aquele país, prioritariamente, nós temos um fazendão de algum grande país. Ou não é? Nós temos que ninguém tem. Não são apenas riquezas minerais, biodiversidade, água potável, etc. Nós temos alimentos. Cada 5 bocas do mundo, uma alimentada pelo Brasil. Para encerrar, prometo, teve aqui há poucas semanas a senhora presidente da OMC. Ela é angolana, se eu não me engano, uma função importante. A Nigéria, tá? Ela é nigeriana, uma pessoa que foi eleita pela OMC, foi pedir para mim o quê? Que o Brasil exporte mais alimentos. Eu falei, nós não temos, certo, Marcos Montes? Nós não temos estoque de alimentos aqui. Daí eu fui para cima dela, né? Nos ajuda a não faltar o fluxo de fertilizantes para o mundo todo e ajude a conter o preço. Que segundo aí o meu assessor aqui de São Paulo, aqui, o Frederico Dávila, mais que dobrou o preço dos fertilizantes. Ela saiu de lá, chegando no OMC, alguns dias depois, e falou que o mundo não sobrevive sem os alimentos do Brasil. Olha a importância do Brasil. O Brasil tem uma excelente política externa com o mundo todo. Tive com o Putin. O mundo árabe nos adora. Eu também. A recíproca é verdadeira. Vocês sabem o que o Brasil precisa. Eu quero agradecer a paciência de vocês, me desculpar pelo tempo tomado de vocês. Poderia falar mais 2 horas aqui, mas não vou fazer isso não. Porque pelo que eu vi aqui, ninguém se levantou para ir embora. Tá? Porque vocês são educados. Longe de um desabafo, são palavras do coração para com os senhores. Acredito no Brasil. Acredito em Deus, que é um milagre estar vivo, é um milagre a minha eleição, mesmo com hackers ficando 8 meses lá dentro, isso eu posso contar um dia para vocês, se tiver tempo. Tá? E é um milagre a gente estar vivo também no governo, com velhas raposas
né, sedentas pelo desmame. E o desmame, pessoal, não é de merreca, não, de 10, 20, 30, 40 milhões. Isso é para dinheiro de pinga. O prejuízo, só nas estatais, de prejuízo para lucro, a diferença de governos anteriores para o nosso aproxima da casa de 200 bilhões de reais. Se alguém do Paraná que veja, Itaipu Binacional o que faz. Os Correios com 5 bi em caixa, depois de terem sido roubados pelo fundo de pensão, pelos companheiros. E assim qualquer outro estatal do Brasil. Assim os ministérios passavam beócios pelo ministério. Eu já vi ministro falando para outro, olha, não me enche o saco não, o presidente da República, que eu devo lealdade ao cara que me indicou para esse ministério. E eu estou aqui para eu colocar. Quem ele mandar colocar em qualquer local, não quero saber de competência de porra nenhuma. É para botar esse cara lá, porque assim o governo garante lá o número de votos desse nosso partido dentro do parlamento. Isso nós mudamos. Se vai voltar, aí depende do entendimento de vocês. Muito obrigado a todos. Solicitamos aos convidados a gentileza de permanecerem em seus lugares para a saída das autoridades. Está encerrada esta cerimônia.